Olá, queridos alunos do quinto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Sou a professora Antoniela e estamos aqui juntinhos para mais uma aula de Geografia. Hoje vamos estudar a população mundial. Na aula passada, já estudamos o conceito de populoso, povoado, densidade demográfica, como também quais os países mais populosos do mundo, que possuem a população absoluta maior. Hoje vamos estudar também o crescimento da população e os fatores que estão a ela relacionados. Vamos iniciar falando da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que corresponde à organização de uns países de maneira voluntária, mas que tem um objetivo em comum, que é a promoção da paz, a cooperação e o desenvolvimento do mundo. E para isso, para que ocorram essas ações, é necessário conhecer, saber a quantidade de pessoas, onde elas estão concentradas e também quais são as suas necessidades. E com base nesses estudos, já observamos o gráfico, onde há alguns dados que mostram a expectativa do crescimento dessa população. Veja que entre 2015 e 2030 seremos quase 9 bilhões de pessoas. Veja que em 2050 o número chega a quase 10 bilhões de pessoas. E em 2100, 10 bilhões de pessoas, muito mais gente. Então, há de se pensar, vai caber todo mundo? Terá qualidade de vida? O meio ambiente estará favorável para comportar essas pessoas? O clima, quantidade de alimentos, água potável? Então, vejam só a necessidade de conhecer, ver quais são as dificuldades para poder planejar essas ações. Então, vamos para o estudo mais aprofundado do crescimento populacional no mundo, que é caracterizado com o aumento do número de habitantes no planeta. Já vimos que esse número está aumentando. E esse fenômeno é consequência do crescimento vegetativo. Mas o que é crescimento vegetativo? É um termo que está relacionado ao cálculo da natalidade e da mortalidade. Como o próprio nome já diz, natalidade, nascimento, mortalidade, a morte. Então, o cálculo é matemático e da seguinte forma: a taxa de natalidade é calculada com base no número de nascimentos vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. O de mortalidade, do mesmo jeito, só que com o número de óbitos vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. Com base nesse cálculo, percebemos se a população está crescendo ou se está entrando em declínio. Observamos aqui o mapa e com a diversidade de cores, nos qual nos mostra a natalidade como também a mortalidade infantil. Veja que os países que estão entre rosa, vermelho e amarelo, onde concentram-se as maiores taxas de mortalidade. Essa mortalidade está relacionada a diversos fatores, como a fome, a desnutrição, a má qualidade de vida, como também relacionada à violência. Sabemos que muitos desses países ainda vivem em guerra, então há muita morte de crianças e então o crescimento da população pode estar comprometido. Já os países que estão de verde ao tom de azul já têm a natalidade e mantimento dessas vidas, então há um crescimento da população. Então, meus queridos alunos, as taxas de natalidade e mortalidade representam indicadores do desenvolvimento humano, que analisam tanto o aumento da população quanto o seu declínio e permitem analisar a dinâmica de uma população segundo as variáveis que influenciam. O que é que influencia neste aumento ou nesse declínio? É a qualidade de vida, a renda, o nível de desenvolvimento do país e a unidade federativa em questão, é claro. Na geografia, esse estudo é realizado pela área do conhecimento chamada de demografia. Então, vamos observar onde está a população mundial. Vejam só,
Em 2015, 7,3 bilhões de pessoas. Hoje, em 2021, certamente 7 bilhões e meio de pessoas. Concentradas onde? Estudos mostram que estão concentradas basicamente na região norte do planeta e que as áreas mais populosas são as áreas de litoral, como também os grandes centros urbanos, as grandes capitais. E as regiões de deserto e as de florestas são um pouco povoadas, ou seja, não são habitadas devido às condições, climáticas, como também na floresta não há propriedades para a população morar, não há tantos recursos que viabilizem o crescimento dessa população. Então, meus amiguinhos, vamos relembrar o conceito de densidade demográfica, fiz na aula passada. É onde também é realizado um cálculo, no qual apresentamos o número total de habitantes, denominado de população absoluta, que é dividido pela superfície, em quilômetros quadrados, é claro. Então, fazemos essa relação. Quantas pessoas há? É importante saber esse total. E relacionar esta quantidade à área habitada. E assim vamos lembrar do conceito de populoso e povoado. Então, observando, as áreas de deserto, existe população sim, para uma extensa área, mas essa população é bem pequena. Então, observamos uma densidade demográfica baixa. E os grandes centros urbanos, é um local escolhido para muitas pessoas, por muitas pessoas, porque tem acesso à saúde, educação, emprego, moradia, então há também uma concentração maior, ou seja, uma densidade demográfica grande. E aqui, na análise da imagem, observamos uma foto tirada de satélite, uma vista noturna, onde há concentração de luzes, onde há esse ponto de luz mais intenso, é onde observamos maior concentração de pessoas. Fica a imagem para análise. Vejam. E eu aguardo vocês na próxima aula de Geografia. Ouçam com bastante atenção a orientação de seus professores, como também para as atividades complementares.